Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bem-vindos a mais um vídeo, tá? Aliás, é o segundo vídeo, né? Bom, gente, hoje eu vim aqui, né, pra contar pra vocês como que desencadeou em mim esse transtorno de ansiedade, né? Quem não tá entendendo muito, volta ali no primeiro vídeo. É um vídeo só que tem, é rapidinho, acho que foi uns 12 minutos, pra entenderem, né, o porquê que eu comecei o canal e tal. Tá no primeiro vídeo, tá bom? Bom, então, eu vou tentar falar um pouco mais alto, porque ontem eu recebi uma mensagem lá no meu Instagram, de uma amiga até, falando que o áudio tinha ficado baixo. E eu comprei um microfone, ó, dá pra ver? Só que essa entrada aqui não deu certo com o meu celular, então eu vou ter que comprar tipo um adaptador. Aí o som vai ficar melhor, tá bom? Então eu vou tentar falar um pouco mais alto. Espero que minha voz não fique irritante, né? E vamos lá. Bom, eu tenho, né, transtorno de ansiedade, eu tenho as crises de ansiedade, eu tenho síndrome do pânico. Como que tudo isso começou? Quando eu tinha 11 anos, eu fui para a escola e antes de entrar para a primeira aula, eu estava na quinta série, era a primeira aula de história, eu lembro até hoje. Antes de eu entrar para a primeira aula, eu comecei a me sentir estranha, sabe? E aí entrei lá para a primeira aula, o professor começou a dar aula, eu comecei a, epa, alguma coisa não tá legal. Algo que eu não sei se eu já havia sentido antes, eu não me recordo, tá? Então eu não posso afirmar que foi a primeira vez que eu tive isso, foi aos 11 anos, não me recordo. Isso não é a crise de ansiedade, tá? Isso é uma condição, não é uma doença, eu não sei como definir para vocês, mas é algo que acontece comigo, tá? Que desencadeou tudo esses transtornos, tá bom? Então foi assim, eu entrei pra aula, comecei a me sentir estranha e tal. Como assim, Thaís, se sentir estranha? Eu olhava para as minhas mãos e parecia que elas estavam distantes do meu corpo. A minha vista, ela começou a ficar turva, ela ficou muito estranha. E começou aqui do lado, assim, desse lado e desse lado, a aparecer tipo uns raios, parecendo um. Como é que eu posso explicar pra vocês? Parecendo um arco-íris, alguma coisa, uns flashes, eu não sei explicar direito. O nome disso que eu tenho, que eu me recordo que a primeira crise foi aos 11 anos, eu vou falar uma vez, porque é algo que me deixa nervosa. Isso já me. Só de estar contando os sintomas eu já fico nervosa. Se chama, para vocês pesquisarem aí no Google depois, para ver o que é. Para tentar entender melhor, porque para mim explicar é meio complicado. Chama-se enxaqueca com aura, tá? O que é a. Travou. Voltou? O que é a aura? É esse negócio estranho que começa a deixar sua vista turva, tá? Começa com zigue-zagues. É um negócio muito estranho. E isso começou a acontecer comigo nessa aula de história. E aí eu sentei na frente, eu sempre sentei no fundo. Aí eu fui pra frente da sala. E conforme eu andava até a frente da sala, parecia assim que eu tava andando meio que flutuando. Foi uma coisa muito estranha. É uma sensação estranha. Parece. O que eu tô falando pra vocês aqui parece meio fantasioso, né? Mas depois vocês pesquisam lá no Google pra vocês entenderem melhor. E aí eu sentei na primeira carteira, chamei meu professor e expliquei tudo que eu tava sentindo. E que junto com tudo isso eu tava sentindo tontura. Aí ele ainda brincou e falou assim: ai, Thaisinha, mais tonta, brincando. Só que ele olhou pra mim e eu tava muito pálida. E eu tava, sabe, com a respiração ofegante. Ele ficou assustado, aí ele pegou e falou assim: vou chamar a diretora. Aí foi, chamou minha diretora. Naquela época, gente, não existia celular, eu não tinha telefone fixo em casa. Aí eles perguntaram: tem alguém na sua casa? Falei: tem, meus pais estão lá, né? Aí pegaram, me jogaram no carro da diretora rapidinho e me levaram para casa. Aí perguntaram, questionaram meus pais se eu já tinha sentido isso e se queria que me levassem ao médico. Aí minha mãe falou: eu vou esperar um pouco, se ela não melhorar, eu vou levar ela no pronto atendimento. Beleza. E aí eu cheguei em casa, eu deitei e assim, gente, eu olhava as mãos, parecia que, tipo, elas não estavam conectadas assim no meu braço. Eu só via a mão, não via o resto do braço.
eu olhava para a parede, para algum lugar, a visão que eu tinha era tipo, se você colocar a sua mão assim, fazer tipo um quadrado, você vê só as partes fragmentadas, você não via a parte inteira. E isso foi durando, eu sei que da hora que começou, a hora que termina, como assim é até hoje, mais ou menos 2 horas para passar todos os efeitos, tá? E aí eu comecei a sentir isso. Depois a visão ela foi voltando e eu comecei a sentir que eu queria falar com a minha mãe, contar que tava voltando a visão, mas a minha voz, para eu falar, tava meio embaralhado, sabe? Então eu não conseguia formar uma frase. E junto com isso começou a dormência. Começa a adormecer o dedo, depois outro dedo, depois a mão, depois vai indo pro braço, aí chega no rosto, chega na boca, adormece a língua, a garganta, assim, ó, parece que tem alguém te apertando, assim. Essa sensação de dormência é muito rápida, ela passa muito rápido, tá? Dura tipo uns 2, 3 minutos e passou. Só que são os 2, 3 minutos mais desesperadores da vida. Então, assim, como eu nunca tinha sentido isso, e naquela época ninguém sabia o que era, isso foi me causando um certo nervoso, um certo medo. Então, assim, eu ia pra escola, eu ia com medo. Se eu saísse com os meus pais, eu saía com medo. Chegou uma mensagem. Se eu saísse com os meus pais, eu saía com medo. Tudo que eu ia fazer, eu tinha medo. Eu fiquei uma pessoa totalmente medrosa. Eu tinha medo de barulho. Se eu escutasse barulho alto, eu ficava totalmente nervosa, com medo. Tudo, gente, tudo me causava medo. Esse medo era de ter essa crise de novo, né? Eu tinha 11 anos. Aí depois ela se repetiu mais 2 vezes, mas foi assim, muito espaçado o tempo. Depois eu nunca mais tive. A outra vez que eu fui ter essa crise, eu estava grávida da Eloá de 6 meses. Eu já estava com 27 anos. Que eu tive essa crise de novo. Corri pro pronto atendimento, aí fui pro hospital, aí fizeram uma bateria de exames. E assim, pra mim eu ia morrer, sabe? Eu ainda pensava, eu vou morrer, a neném vai morrer. E era um sentimento horrível, horrível. Só que dos 11 anos até eu descobrir o que eu tinha, né? Eu vivi com esse medo. Mesmo que eu não tive mais as crises até os 27 anos, eu vivi com esse medo. Isso me trouxe o transtorno de ansiedade, que ele não foi tratado, ele virou a minha síndrome do pânico. O que eu sinto quando eu tô ansiosa? Se eu tô ansiosa, eu começo a sentir um embrulho no estômago, uma sensação muito ruim, assim, na barriga, no estômago. Sinto dor de barriga, como qualquer pessoa ansiosa sente, né? Dor de barriga. Mas, tipo, eu começo a sentir um aperto no peito que parece que não é uma ansiedade, parece que eu tô tendo alguma coisa, um aperto no peito. E eu fico muito nervosa. Tudo me deixa nervosa, tudo. Nervosa, com medo, aflita. E, nossa, essa luz não tá muito clara. Melhorou? Não. Melhorou? Não. Não. Acho que assim tá melhor, né? Não tá muito claro. E tudo isso é a minha ansiedade, ó. O que eu sinto? Eu fico ansiosa, eu fico nervosa. A síndrome do pânico, ela aparece em qualquer lugar e ela aparece sem gatilho nenhum. A síndrome do pânico, ela já é algo que está em mim. Eu sinto taquicardia, o coração parece que vai sair pela boca. Eu tenho vontade de chorar e eu tenho vontade de sair correndo, mas eu não sei para onde. Tipo, se eu tô no meu quarto, que é um local calmo e tranquilo, eu tô com medo. Se eu tô na rua, eu tô com medo. Então, assim, se eu tô dentro de casa, eu quero ir pra rua. Se eu tô na rua, eu quero vir pra casa. Quando você tá tendo uma crise de pânico, nada pra você é seguro. Em nenhum lugar que você tá é seguro. E você começa a ter sintomas reais. Você começa a ter dor de cabeça, você começa a suar frio, você começa a querer vomitar, você começa a ter o taquicardia, né? O tu do coração. E isso são sintomas reais, você tá sentindo mesmo, não é coisa da sua cabeça. A ansiedade, a crise de ansiedade, é uma coisa que fica na sua cabeça ali, te martelando. Pessoal, meu celular parou de gravar do nada, assim, então eu vou continuar, tá? Então, a crise de ansiedade é algo que fica na sua cabeça, tipo,
vai acontecer alguma coisa, você tá esquecendo alguma coisa. Parece que ela tá aqui, entende? Já a síndrome do pânico são sintomas reais, você realmente tá sentindo aquilo. E é um desespero porque você acha que você vai morrer. Quantas e quantas vezes eu não fui parar no pronto-socorro, fizeram eletro, fizeram raio-x, mediram pressão. E assim, a minha respiração, ela fazia assim, sabe? De tão nervosa que eu tava. E o meu eletro normal, perfeito. Mas eu estava sentindo aquilo. Então, assim, o que o meu cardiologista me explicou? Que a síndrome do pânico, ela é uma depressão ansiosa, tá? Você tá com ansiedade, é uma depressão ansiosa, é um conjunto para transformar em síndrome do pânico. Por quê? Se você tá numa sorveteria, um exemplo bem bobo, e você tem uma crise de pânico ali naquela sorveteria, você nunca mais quer voltar lá. Você fecha aquele lugar na sua vida. Se você tá na casa da sua avó, você vai na casa da sua avó desde pequenininho. Então, gente, assim, todo lugar que você é acostumado a ir desde pequeno, se você tem uma crise de pânico naquele lugar, você começa a evitar, você não quer mais ir para aquele lugar. E você começa a se afastar de pessoas, porque, tipo, você foi na casa de uma amiga, você tem uma crise lá, você começa a ficar com medo de voltar lá. Então você começa a se afastar assim, de não tá indo mais. Tem muitas pessoas que têm vergonha de falar. Eu tenho transtorno do pânico, eu tenho síndrome do pânico, eu tenho transtorno de ansiedade. Tem pessoas que têm vergonha de falar. E isso acaba afastando outras pessoas de você, entendeu? Então, se você tem essa condição, fala. Se a pessoa é sua amiga, a pessoa vai entender. Agora, se você falar, a pessoa não entender também, dane-se ela, sabe? Você tem que cuidar de você. E por muito tempo eu não fiz isso. Eu afastei muita gente de mim. Muita gente. Só que assim, gente, o meu gatilho para ter uma crise de ansiedade, para ela se transformar em síndrome do pânico, foi essa condição que eu tenho, que é essa enxaqueca com aura, que eu tenho ela até hoje. Inclusive, semana passada eu tive uma crise. E assim, gente, eu só fui descobrir o que eu tinha em 2019. Eu já estava grávida do Noah e o Flávio, que é o meu esposo, ele ia trabalhar. Quando eu tinha uma crise, eu ligava para ele e ele vinha correndo. A gente não sabia o que era, a gente não sabia o que aquilo poderia, no que aquilo poderia se transformar, se poderia acontecer alguma coisa ruim comigo. Então ele começou a sair cedo do serviço assim, muitas vezes, porque eu tinha muita crise durante a gestação do Noah. E um dia, ele conversando com um amigo dele no serviço, né? E ele falou, nossa, eu vou acabar sendo mandado embora, porque minha esposa tá assim, assim, assim. E ele contou tudo que eu sentia, ele explicou pro amigo dele. O amigo dele falou assim, vem cá, eu tenho isso aí. Já passei em tantos médicos, já fui em tantos neurologistas, e um neurologista me falou o que era. E falou que isso que ele tinha, que eu provavelmente era o meu caso, era enxaqueca com aura. Daí o Flávio chegou em casa, me contou, eu peguei e comecei a pesquisar algum neurologista. Achei um neurologista e fui fazer a consulta. Eu estava gestante, então ele não ia me enfiar na máquina lá para fazer ressonância nem nada. Porém, a gente conversando, a minha pressão tava ok, eu tava ok, minha visão, assim, eu tava super bem. E a gente conversando, ele falou assim pra mim, olha, isso que você tá tendo são crises de enxaqueca. Ele não falou o restante do nome, mas ele falou, são crises de enxaqueca. A gente só vai conseguir tratar isso depois que você tiver o bebê. Porque eu não posso te colocar numa máquina de ressonância agora, né? Pra gente fechar um diagnóstico. Mas isso que você tá tendo é enxaqueca. Depois daqueles sintomas que eu sinto, que eu falei pra vocês, da visão, da dormência e tudo, vem uma dor de cabeça, ela é centralizada, ou desse lado ou desse lado, ela não pega a cabeça toda. Mas uma dor de cabeça tão forte, que assim, eu tomo um remédio pra dor de cabeça, um remédio que todo mundo toma, tomo lá, dá mais ou menos uns 40, 50 minutos, ela passa. Só que o meu problema disso tudo não é a dor de cabeça. Dor de cabeça eu ainda consigo aguentar. Só que todas essas sensações que eu experimento antes da dor de cabeça, esse que é o problema. Então, assim, se vocês têm alguma dessas sensações que eu falei relacionada à enxaqueca com aura, pesquisa lá no Google, vê se bate o que eu tô falando com o que você sente e procura o médico, procura o neurologista.
Eu procurei primeiro o cardiologista, porque pra mim era tudo relacionado ao coração, porque eu já estava com a síndrome do pânico, então pra mim era tudo coração. E depois eu consegui a consulta com o neurologista. Não tem cura a enxaqueca, ela não tem cura, tá? O que pode ser minimizado é a dor, só que a dor é o que menos me incomoda, tá? Então é uma condição que eu tenho e que depois que eu descobri, eu consegui controlar até as minhas crises de pânico, porque eu já sabia o que eu tinha. Porque o problema de tudo isso é você não ter um diagnóstico. Quando você tem um diagnóstico, você já... Opa, peraí. Então, assim, quando eu vou passar mal, que eu começo a sentir que eu vou começar a passar mal, eu... Sai daí. Eu fico com muito medo. E sim, eu tenho meus ataques de pânico. Tenho, infelizmente. Só que hoje eles são bem mais leves e moderados. Por quê? Eu já sei que meu transtorno de ansiedade, minhas crises de pânico, ela vem por conta disso que eu tenho. Entende? Da enxaqueca com aura. Por quê? É uma sensação, gente, que você vai partir desse mundo. É muito ruim. Então, o medo de eu estar no meio da rua, às vezes levando criança para a escola, buscando a criança da escola, às vezes indo numa reunião, às vezes indo passear com a família, o medo que eu tenho de estar no meio da rua e passar mal, porque a visão, ela fica toda turva, embaçada, você não enxerga direito. Então, assim, o medo que eu tenho é terrível. Eu não dirijo, eu não tenho coragem de pegar o carro para dirigir. Porque se eu tô no meio do trânsito e tenho esse negócio, o que eu vou fazer? Então, é uma coisa que me freia muito, muito. Porém, agora eu já sei o que é. Então, o que eu faço? Eu deito aqui no meu quarto, apago todas as luzes. Quando acontece, só tá as crianças em casa, eu aviso a Eloá, que a Eloá já tem 11 anos, a Eloá já convive há mais tempo com eu tendo essas crises. Meu celular tá travando na hora de gravar. Mas a Eloá já convive há mais tempo, né, comigo tendo essas crises. Então eu já aviso, Eloá, tô com aquela dor de cabeça chata lá, né? Fica de olho aí no seu irmão. Aí eu ligo pro Flávio, a gente vai conversando. Porque sim, durante a crise eu tenho crise de pânico também. Então, por que eu tô abrindo isso pra vocês? Porque o transtorno de ansiedade, o síndrome do pânico, eles têm um gatilho, tá? Não pensa você que você nasceu, eu nasci com propensão a ter síndrome do pânico. Não. Alguma coisa aí dentro aconteceu que desencadeou tudo isso, tá? Mais uma coisa, não é frescura. Então, assim, gente, não é frescura, tá? Não trate uma pessoa que tenha transtorno de ansiedade como frescura. Não trate uma pessoa que tem crise de pânico como frescura, tá? Se você tá ali do lado, você tem que dar a mão, você tem que apoiar, porque só a gente que tem isso, a gente sabe o que é, a gente sabe como que é e a gente sabe que dói, porque dói, tá? Já ouvi muitas vezes, nossa, que frescura, tá assim, por que não levanta da cama e vai fazer alguma coisa? Já ouvi muito isso, tá? Só pra constar, gente, eu não tenho depressão, tá? Não tenho depressão. A depressão ansiosa que eu disse pra vocês é relacionado a isso, a você começar a se fechar com medo de ter uma crise de pânico, entendeu? Então, assim, isso não é depressão. Depressão é outra coisa que eu não sei nem comentar com vocês o que é. Isso daí só o médico para avisar, tá? Mas assim, o meu diagnóstico foi esse. Tomei remédio apenas uma vez. O remédio me deixou totalmente baqueada. Não quis tomar mais. Eu tinha, na época, quando eu tomei o remédio, eu só tinha Eloá. A Eloá era pequena. E o Flávio trabalhava o dia inteiro. Eu ficar baqueado o dia inteiro com uma criança pequena para cuidar, não rola. Não tomei remédio. Comecei a fazer terapias, coisas bobas que eu vou falar aqui pra vocês. Vocês vão falar, nossa, Thaís, você tá brincando comigo, mas que me ajuda muito é... Primeiro, se eu sinto que eu tô nervosa, que vai começar uma síndrome do pânico, uma crise de pânico, eu começo a contar de 100 a 0. Nessa ordem mesmo, decrescente, tá? De 100 a 0. 100, 99, 98. Em pensamento. Quer contar em voz alta, tudo bem, eu conto no pensamento. Aonde eu tô, se eu tô na sala, se eu tô no quarto, se eu tô na casa da vizinha, se eu tô no meio da rua, eu paro em algum lugar seguro, que eu possa ficar parada, e eu começo a visualizar tudo que tá à minha volta. Exemplo, tô lá na rua, ó, tem aquele poste ali,
portão daquela casa é cinza, o muro daquela casa tá pichado. O que tá escrito naquela pichação? Eu começo a visualizar tudo que tá à minha volta e trazer pra minha cabeça. Porque você numa crise de pânico, você sai do mundo, né? Você sai de onde você tá. Você se perde ali. Então você tem que parar no lugar e começar a olhar tudo que tá à sua volta e respirar. Gente, respirar. Tem que respirar. Respiração longa, que te traga um abraço, assim, sabe? Uma respiração gostosa. Tem que respirar. Você respira, você conta, você vê tudo que tá à sua volta e vê, assim, com detalhes, sabe? Nossa, aquele portão ali, ele é cinza e ele tem uma florzinha vermelha desenhada e aquele muro tá pichado ali, vida louca. E é assim, vai vendo onde você tá, pra você se trazer de volta, entendeu? Muito importante também, barulho. Se você tá tendo uma crise de pânico num lugar muito barulhento, tenta se afastar, porque o barulho vai piorar, tá? Barulho sempre piora. Se é gente na sua casa conversando muito alto, minha família é de italianos, eles conversando. Então, assim, tem que estar num lugar assim, mais quieto possível. Igual, se você estiver no meio da rua, vai ter barulho de carro, gente falando, cachorro latindo, criança chorando. Mas assim, tenta achar um lugar assim que você escute menos barulho possível, tá? Se for possível. Uma coisa boba que me ajuda é comer bolacha creme cracker. Conhece as bolachinhas de água e sal? Ah, por que bolachinha de água e sal? Ou torrada, eu amo torrada. Eu sento, eu mastigo num lugar silencioso e eu vou escutando aquele barulho do crack. Gente, sério, aquilo me acalma, tá? E não é só a mim, eu já conversei com algumas pessoas por aí meio que também se acalmam com esse barulhinho. Então vai mastigando, vai sentindo o sabor, vai ouvindo o barulho. E assim, gente, é um conjunto para você se trazer de volta. Eu fui desenvolvendo essa técnica maravilhosa durante todos esses anos da minha vida, tá? E tá resolvendo, tá funcionando. Vou me curar da crise de pânico, do transtorno de ansiedade? Não sei. Estou curada? Não. Isso eu tenho certeza. Não estou curada. Mas estou muito melhor. Estou muito melhor. Estou muito mais tranquila. Estou muito mais tranquila. Então, meu primeiro conselho é procurar um médico. Foi diagnosticada com transtorno de ansiedade? Senta, olha para dentro de você. O que causou isso? O que aconteceu na minha vida que causou isso? Como que era a Thaís antes disso? Sabe? Então pensa aí você, como que você era antes de tudo isso começar? E o que foi, qual foi o gatilho, qual foi o estopim que fez explodir isso na sua vida? E de repente você, de uma pessoa que era de um jeito, você muda, você é uma pessoa de outro jeito. Porque muda, viu, gente? Muda. Quando acontece algo que alerta o seu cérebro, alerta o seu corpo, os seus sentidos, e você começa a ter o transtorno de ansiedade, você muda, você vira outra pessoa. Então, quem não entende disso, ou quem não tá nem aí para entender, só acha que é frescura, vai continuar nem aí para entender, entendeu? Porque eles não estão nem aí. Então, se apeguem a pessoas que entendem o que você tem. Pode, assim, não saber exatamente, porque não tem. Graças a Deus que continue sem ter isso. Mas que, poxa, a minha amiga tem isso. Se ela precisar de mim, ela pode contar comigo. Se apega a esse tipo de gente. Porque aquele tipo de gente que leva você pra passear, pra baladinha, que manda mensagem, nossa amiga, como você tá linda. E quando você tá lá embaixo, porque a síndrome do pânico, ela te deixa lá embaixo. Às vezes não é um dia só, às vezes é uma semana. Se você não tiver uma pessoa que você pode confiar nesse momento, minha amiga, está ferrada. Eu tenho, graças a Deus, né? Tenho meu esposo, né? A minha filha mais velha, ela sabe dessa condição. A de 7 anos não entende muito, ou de 3 muito menos. Os meus pais sabem da condição, sabem, mas a minha mãe, ela fica mais nervosa que eu. Então, você tem uma pessoa que fica mais nervosa com você durante uma crise, também não é legal, não. Então, você tem que ter alguém assim, que você sabe que você pode se agarrar. Pode ser uma pessoa só, mas que você sabe que você pode se agarrar.
E aquele povo que quando você tá na crise, você tá triste, você tá chateado, olha pra sua cara e fala que é frescura, descarta da sua vida. Descarta, você não precisa deles. Porque você é uma pessoa que precisa de uma pessoa forte do seu lado, porque você é forte, mas você vai ter seu momento de fraqueza. E aí, nesse momento de fraqueza, que você tem que se agarrar em alguém. Entendeu? Então, é desse alguém que você precisa. Amigo, amiga, namorado, esposa, esposo, mãe, pai, tio. Alguém que você pode olhar e falar: aquilo ali eu posso me agarrar. Não precisa ser 10 pessoas, não. Você tendo uma pessoa que você pode se agarrar, você já tá feliz, você já tá salva. Entendeu? E procura médico. Tem casos que eu sei que vai ser, vai mandar você tomar remédio, são remédios fortes, são remédios que no começo vai te fazer mal e que durante o tratamento você vai ver que, poxa vida, como que eu vivi sem esse remédio? Eu sei que existe isso, tá? Porque eu conheço uma pessoa, eu conheço assim. Ah, outra coisa, você tem transtorno de ansiedade, você tem síndrome do pânico. Às vezes você tem coragem de chegar na sua amiga e falar. A sua amiga deve ter a mesma coisa que você e não tem coragem de falar. Porque pra ela vai achar que é fraqueza. E, gente, não é fraqueza, tá? Não é fraqueza. Mas ela pode achar que é. Então, às vezes, ela pode até virar a cara pra você. Entendeu? Mas assim, nem é por maldade, é por medo de assumir o que ela tem ou de procurar um médico pra ter certeza do que ela tem. Então, assim, gente, procura um médico, conversa com alguém, alguém especializado, alguém que vai te ajudar. Tudo que eu tô falando aqui é a minha experiência, é a minha vida. Pode não valer de nada pra você, como pode ser uma luz no fim do túnel, algo que você tava precisando ouvir, entendeu? Eu não tô aqui pra ser como é que dizem? Inspiração pra ninguém. Não sou inspiração pra ninguém. Tô só contando o que acontece comigo, porque alguém pode falar assim: nossa, isso tá acontecendo comigo. Então, será que é isso? Vou marcar um médico pra conversar. Chega, gente, nesse médico e, sabe, conta tudo, fala tudo, todos os sintomas, até aquilo que você acha bobo, você fala. Porque o meu diagnóstico de enxaqueca com aura, ele foi dado muito tarde, muito tarde. Isso trouxe o meu transtorno de ansiedade. Se lá no começo, quando eu tive a primeira crise, que eu acredito que tenha sido aos 11 anos, porque antes disso eu não lembro, se nessa primeira crise o médico falasse: olha, mãezinha, que a sua filha tenha isso, 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 não tem tratamento, temos que cuidar da cabeça e vai ficar tudo bem, e é um negócio que passa e tal, eu ia estar crescendo convivendo com isso, com medo, lógico, porque é uma coisa desesperadora. Porém, eu não ia ter criado tanta minhoca na minha cabeça, entendeu? Então, assim, eu vou parar por aqui porque esse vídeo tá muito longo. Eu acho que ele já tá com mais de 20 minutos, ou sei lá, deve estar com quase 30 minutos. E aí, talvez vocês não queiram ficar ouvindo tanto. Mas, mais uma vez, eu vou falar pra vocês. Deixa aqui nos comentários. Eu não deixei meu Instagram no vídeo anterior, né? Mas é Tatá Doce Sonhos. Eu vou deixar ele aqui, tá? Dessa vez eu vou deixar. E aí eu vou pedir para vocês comentarem aqui e, se possível, colocar: ah, eu já tive isso, eu já tive aquilo, eu sei o que é isso que você tem, eu também tenho, ou então, nossa, eu não tenho, mas força aí que vai dar tudo certo. Vamos conversar, vamos ser amigos, vamos se ajudar, tá? Eu tô aqui gravando porque eu queria muito falar sobre isso e é algo que me deixa nervosa falar, né? Me dá um medinho de começar a falar, mas eu quero falar, tá? E eu quero contar, eu quero contar para todo mundo o que é isso, o que eu tenho. Muita gente deve ter e achar que é outra coisa. Então, assim, vou deixar aqui o meu Instagram, se vocês puderem, se vocês quiserem mandar perguntas, não por aqui, pelo vídeo, mas lá pelo Instagram, vocês podem mandar lá no direct que eu leio, tá bom? Aí no outro vídeo eu respondo. Pode ser? Espero que o áudio tenha ficado melhor. Tentei falar mais alto. Espero que a minha voz não esteja estridente, porque a minha voz ela é um pouquinho irritante, eu sei disso. E um super beijo. Obrigada, gente. Obrigada mesmo por assistir até aqui. Tchau, fiquem todos com Deus e respirem. Não esqueçam de respirar, tá bom? Beijo. Tchau, tchau.